Olá pessoal, eu sou a Paula, sou lá da SEBEM, né, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e o objetivo desse vídeo é fazer um pequeno estudo mesmo, para que a gente possa, né, nesse período que a gente está em casa, fazer algumas reflexões, né, que a leitura possa suscitar alguma curiosidade, que a gente possa buscar, né, mais conhecimentos. E para começar, né, essa proposta que a gente está trazendo agora, né, nessa versão da web, escolhi uma passagem do Evangelho, né, que gostaria de fazer a leitura para vocês. E em seguida, a gente fazer um comentário através de uma reflexão, para que possa ficar para nós essa reflexão. Uma passagem do livro de Emmanuel, que chama Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel vai comentar exatamente essa passagem do Evangelho e que vai ficar para a gente como essa reflexão de hoje, tá bom? Então, a leitura que eu escolhi é a leitura tá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, a caminho de Emaús. Então, só para contextualizar, né, a história dessa passagem, ela se dá, na verdade, após a crucificação, né, de Jesus. E esses dois discípulos, né, que a palavra discípulo tem a ver, né, significa aprendizes, né, esses aprendizes aí do Evangelho, eles estavam em Jerusalém, né, assistiram a crucificação, né, e estavam muito desapontados, porque para eles, né, eles tiveram o contato com uma novidade, com algo que acalentava a alma deles, mas de repente esse Cristo ele morre. Eles são testemunhas, né, daquela morte horrorosa, né, na cruz. Então, a passagem a caminho de Emaús é o retorno desses dois discípulos para a cidade deles, né, para a vila deles de origem, que era Emaús, né? Então a passagem diz o seguinte: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios em torno de 12 quilômetros, né? Uma distância aí percorrida seria de 12 quilômetros. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, né? Da morte de Jesus, né? Que eles tinham assistido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele, né, Jesus lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós, achando, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios, ó e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram.
Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhes deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Essa passagem, então, como eu disse, está em Lucas capítulo 24, né, versículos de 13 a 35. Então, basicamente, né, vai dizer essa trajetória, né, o que a gente pensa, né, desse caminho aí que a gente está seguindo, né, vamos pensar hoje, nos dias de hoje, né, esse caminho que nós estamos seguindo, né, e às vezes a palavra, né, as mensagens de Jesus, elas vão trazer para nós um alento, a gente desperta, né, a gente fica com sede e com vontade de conhecimentos, mas a gente ainda é muito pouco entendedor da dimensão, né, da proposta. Então, no primeiro momento, no primeiro embate ali, né, na primeira prova, a esperança, o desalento, ele bate na nossa porta, né? Como os discípulos, né, vendo aquela cena, né, toda a situação que Jesus havia passado, mas ele também já tinha visto que ele retornaria, né? E o interessante é que nessa trajetória aqui, né, o estado de alma, é importante observar, né, que eles iam muito tristes e muito desalentados no caminho. E Jesus está com ele o tempo todo, né? E eles não conseguem perceber. Eu acho que o mais importante que a gente pode observar nesse contexto aqui é que eles não conseguem perceber que o tempo todo Jesus estava com eles no caminho, né? E olha que bonito e que confortante, né? Reconfortante para nós entender que é isso para nós também, né? Esse caminho, que caminho é esse que a gente está traçando, né? Como que a gente passa por esse caminho? A gente consegue perceber o que está ao redor, né? Eles viram aquele homem e o interpretaram, né, como um viajante, não reconheceram ele, né? Mas ao mesmo tempo que eles não reconhecem, eles conseguem, eles mudam, né? Como Jesus tinha essa capacidade, né, de trazer, né? Ele trazia as coisas e Jesus vai perguntando e indagando, o estado de alma deles muda com aquele desconhecido, né? E aí que Emmanuel, nesse texto do livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai chamar, o texto chama O Amigo Oculto, né? E aí Emmanuel vai traçar essa reflexão que eu gostaria também de compartilhar com vocês, porque serve para todos nós, né? Então, é o item 95 do livro Caminho, Verdade e Vida, chamado O Amigo Oculto, né? E aí ele cita essa passagem, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem, não é? E aí vai falando assim, que os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário, né? Quer dizer, eles foram testemunhas, eles estavam lá. E a gente pensar, né, que para nós também, se a gente tivesse visto tudo aquilo, de fato a gente também teria ficado abalado. E aí a questão da fé, né? A questão
de ver, mas também acreditar no que não está vendo, mas que tem toda uma construção, né? Que vem por trás disso tudo, que é o exercício que a gente faz sempre, né? E aí, fala assim que eles permaneciam sob a tormenta da angústia, né? E aí, se a gente pensar que quando a gente está num estado de alma de muita angústia, de muita tristeza, o que é muito, às vezes, comum nos dias atuais que a gente está vivendo, né? Essa situação toda, de muita gente doente, de muita gente morrendo, de muitas famílias em desespero, né? Então, o estado de tormenta não é algo que é tão incomum nos dias de hoje, né? Então, aí Emmanuel vai falar, né? A dúvida tomava conta da alma deles, né? Levando-os ao abatimento e à negação. E é isso mesmo, né? A gente muda de faixa vibratória, a nossa vibração cai, e aí a gente entra num estado, não é? De muita negação, de muita tristeza. E aí a gente não consegue captar e perceber, muitas vezes, o auxílio que a espiritualidade, às vezes, está ali num esforço danado para fazer com a gente, mas a gente não consegue perceber nem captar, porque a gente não tem condições, né, de receber essas emanações que às vezes estão ali ao nosso redor e a gente não consegue captar, né? Um homem desconhecido, porém, alcança-os na estrada. Então, eles não conseguem reconhecer Jesus, né? Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento, né? E Jesus é isso, né? Jesus está a nosso momento, está ao nosso lado a todo momento, né? Seja no irmão que está ali na dificuldade, seja numa palavra doce que a gente tem que falar com um parente, com um amigo, porque esse é o Jesus, né? É o nosso irmão que está ali ao nosso lado e que está, que nos pede, né, o exercício da caridade, do amor, é esse que a gente às vezes não consegue apreender, né? Então, ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal das contradições ingratas experimentaram agradável bem-estar. Eles conseguiram perceber as captações das emanações de Jesus, né? Mas ainda mesmo assim, ainda havia aquela dúvida, né? De que poderia ser, porque mesmo tendo ouvido que Madalena, né? E as mulheres estiveram no sepulcro e viram Jesus, mesmo assim ainda permaneceu a dúvida, né? E ouvir as argumentações de forma confortadora. Então, para eles, aquele peregrino trouxe um alento, mas ainda não conseguiram identificar Jesus ali, né? Somente ao termo da viagem, né, ao fim da viagem, sentindo-se fortalecidos no ambiente da hospedaria, né? Ele convida, né? Eles convidam Jesus, vem Jesus, né? Vem, aliás, Jesus não, porque eu não sabia que era Jesus. Vem, né? E faz uma refeição com a gente, você está cansado. E aí Jesus foi, né? Lá naquele momento que Jesus parte o pão, faz aquele gesto, né? De partir o pão, eles reconhecem Jesus. E aí, Emmanuel vem trazendo, né? Falando o seguinte, que ainda existem aprendizes, né? Aprendizes, que significa, a palavra discípulo que significa aprendizes, né? Nós, os aprendizes, mas na estrada simbólica de Emaús, né? Porque a nossa trajetória de vida pode representar, né? Representa Emaús. Né? Cada um de nós vem traçando, né, essa trajetória em Emaús, nesse processo de conhecer verdades espirituais, né? Mudanças internas para conseguir entender esse caminho, as escolhas que a gente faz e as responsabilidades que a gente tem diante dessas escolhas, né? A estrada simbólica de Emaús todos os dias atinge o Evangelho, a gente tem contato com o Evangelho, espanta-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. A gente acha bonito o fenômeno, né? A gente conhece as verdades espirituais, a gente consegue absorver essas emanações, mas tudo às vezes fica muito na fase do extraordinário, né? Do fenômeno em si, fica externo, né? A gente não consegue absorver de verdade, né? E aí, não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Jesus está ali com eles e eles não conseguem perceber. Eles estão longe, eles estão lá na cruz, né? E
Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. A gente nunca está desamparado, né? Vai sempre aparecer algo que vai nos direcionar, que vai nos apontar, que vai nos auxiliar. A escolha é nossa, mas existem os direcionamentos, né? Cabe a gente escolher, né? E tem a forma de um viajante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais pode esquecê-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Por mais que a gente esteja caminhando em caminhos difíceis, né? Pedregosos, Jesus não nos abandona jamais, né? Ele vai nos buscar, enquanto nós não estivermos na hospedaria segura, né, do coração. Então, meus queridos amigos, que a gente possa refletir nesses caminhos, nessas mensagens, de uma forma muito confortadora, né? Nesses momentos que a gente tem passado, de que a gente nunca está só. Que esse amigo oculto, que está ao nosso lado a todo momento, através, né, de tantos amigos benfeitores espirituais, de tantos amigos encarnados que estão ao nosso redor, que fazem esse papel maravilhoso de amparo, que é o que Jesus nos ensinou, né? Que nós possamos sempre refletir nessas verdades e que nós possamos nos fortalecer todos os dias cada vez mais. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.